Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no meu canal novamente. Hoje eu vou gravar minhas marmitas para a semana para vocês e fica aí de ideia caso vocês queiram fazer. Então, fica aqui comigo e vamos pro vídeo. Bom, eu só vou liberar aqui, eu vou tirar o meu escorredor porque minha pia, o meu espaço na cozinha, ela é bem pequena, né? Como vocês podem ver aí no vídeo. Então, eu vou tirar isso aqui para ficar liberado e a gente começar a cozinhar, tá? Bom, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer para minhas marmitas. Aqui eu tenho 1 quilo de arroz, eu tenho macarrão parafuso. Esse macarrão, ele é sem glúten, então a base dele é farinha de arroz. Tenho um extrato de tomate, ele eu já usei um pouquinho de manhã. Lembrando, extrato esse aqui, o ingrediente é só tomate. Então não tem nenhum outro tipo de conservante. Tenho um pouquinho de queijo ralado, porque eu vou querer usar no meu molho. Tenho 3 batatas. Se eu tivesse a batata bem grande, eu usaria só 2. 2 cenouras, uma cebola e um chuchu. Desse arroz eu vou usar só meio quilo. E desse macarrão eu não vou usar todo também. Ao longo do vídeo eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu vou usar. Se eu for usar mais algum ingrediente, eu mostro ao longo do vídeo. E não pode faltar, né, o frango. Vou mostrar pra vocês. O meu frango já está temperado. Já temperei ele, eu deixei ele já na geladeira. E vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui eu tenho 1,2 kg de sobrecoxa. Eu desossei ela todinha e ela tá bem temperadinha. Você usa o tempero que você quiser. No meu caso, eu usei chimichurri, usei colorau, usei uma pitadinha de pimenta do reino, porque eu não gosto de pimenta. Usei páprica e acho que foi só. E deixei... Ah, tá. Usei também um pouquinho, só um pouquinho de molho shoyu. É quase nada, é imperceptível. E um pouquinho de limão. Bom, eu vou fazer uma seleta para o meu molho. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu corto. O pra seleta tá aqui. E o que vai no frango está aqui. Aí eu vou cortar a cebola. E essa cebola eu vou dividir ela entre o arroz, o molho
e o frango. Uma dica: toda vez que eu corto cebola, eu sempre molho ela antes, porque isso ajuda a não chorar. Pelo menos comigo funciona, né? E agora... E a forma de cortar é sua preferência. Vou fazer um frango nessa panela. Eu comprei ela agora recentemente, quando eu fui no Atacadão. E já fui trollada, né? Porque eu não tinha visto o preço correto. Então ela saiu mais cara do que eu imaginei. Mas tudo certo, eu gostei dela. Ela dá bastante comida, assim, com bastante volume. Vamos lá. Pro frango eu vou colocar cebola. O ideal é a panela antiaderente, ela é boa porque você não precisa usar muito óleo. Mas independente se ela é antiaderente ou não, eu nunca uso muito óleo. Tanto que uma garrafa de óleo aqui em casa dura muito, muito mesmo. Um comentário: dura tanto que a última garrafa a gente estava usando e não sabia que já tinha vencido. Ó, só um piguinho, que só é o que eu ponho. Só um piguinho. Aproxima mais a câmera, amor. E eu coloco uma pitadinha de margarina, que isso ajuda a não queimar. Vou colocar nesses segundos. Vou colocar aqui. Essa cebola aqui eu vou deixar ela refogando. Ela vai refogar, ó. Enquanto ela refoga, vou deixar ela aqui, dar uma refogada. Coloque em fogo baixo para ela refogar, tá? Eu vou colocar os ingredientes do arroz, que também não vai mudar. Que é um pouco da cebola. Não precisa ser muito, tá? E eu quero um pouquinho de cenoura no meu arroz, então eu vou usar um pouco dessa cenoura aqui também pro meu arroz. E o mesmo esquema, uma pitadinha. Perceba que essa aqui não é antiaderente, mas ainda assim eu não uso muito óleo. Aproxima, por favor. É só um pouquinho. Aí, se quiser, faz um macete da margarina, que ajuda a não queimar. Esse aqui vai ser pro meu arroz, que eu já vou colocar ele. Vou dar uma mexida aqui. Parece que não vai dar certo. Parece, mas não dá. Já murchou, já tá o suficiente. Vou pegar todo esse meu frango e vou colocar lá. Olha como ele está bem temperado. Todo esse frango vai aqui.
E todo esse molho também. Perceba que eu não coloquei nenhum outro tempero, porque o frango ele está bem temperado. Vou deixar esse meu frango refogar. Ele ainda vai soltar bastante água. Vou deixar ele aí até ele soltar toda a água que ele precisa soltar. Depois disso, eu aumento e coloco a verdura. E se tiver ajustar a água, ajusto. E se tiver que ajustar o sal também. Porque eu já coloco um pouquinho de sal quando eu tempero. Então, eu só deixo para ajustar só depois. E depois eu vou tirar um pouco desse molho para eu fazer o meu molho pro macarrão. Para dar um gostinho melhor. Vou fazer o meu arroz. O óleo é aquilo lá que eu coloquei. Vou mexer aqui bem. Fogo, eu abaixo para ele não... Quero que ela adore devagar. Vocês perceberam que eu não coloquei sal. O sal eu só coloco depois que eu coloco a água. Vou colocar meio quilo do arroz. Ah, você vai medir? Não, não vou medir porque eu já tenho a noção de quantidade, porque é o que eu sempre faço. Meio quilo. Mais um pouquinho. Para meio quilo de arroz, esse copo aqui ele leva meio quilo de arroz. Eu posso colocar esse arroz aqui, ele dá certinho. Então, eu uso 2 medidas de água dele. Qualquer arroz que você for fazer, você pode usar o copo, que você for medir, para a quantidade de água. Vamos supor que eu uso essa panelinha cheia de arroz. Eu coloco duas de água. Mexo bem. A minha primeira medida de água. Agora eu vou para a segunda. A minha segunda medida de água. Pronto. Aqui eu não preciso fazer mais nada, a não ser colocar o sal, que já tá, que eu vou colocar. E virar esse cabo pra dentro, porque eu não gosto desse cabo pro lado de fora. Que como a gente fica indo pra lá e pra cá, é danado pra você acabar batendo. Mais um pouquinho só. Vou deixar mais ou menos assim, que é só pra acelerar ali. Agora eu volto pro maior. Enquanto ele tá fazendo, eu já vou colocar a minha seleta pra fazer. Me diz aí se você cozinha separado ou se você cozinha tudo junto. Como eu quero que seja rápido, eu vou cozinhar tudo junto. Coloco um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Só pra... E já coloco aqui. Vou colocar mais. Vou pegar uma panela pro macarrão e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Bom, o meu macarrão eu vou fazer na panela de pressão, porque a minha outra panela, que é uma frigideira que era mais fundinha, ela está ocupada com macarrão. Então eu vou fazer nessa panela aqui. Mas enquanto isso,
Vocês perceberam que eu já limpei aqui, já lavei que tava sujo, já dei uma deslizada, já tirei o que tava aqui por cima pra melhorar. Aqui já tá fervendo. Já tá fervendo. Tá praticamente... Depois que ferve é muito rápido ficar bom, porque como eles estão em cubinhos, aqui ainda não ferveu, mas quando ele começar a ferver essa tampa eu vou tirar, porque senão sobe. E eu vou mostrar o frango. Olha como já soltou bastante água. Se vocês forem ver, já soltou bastante água aqui. Eu vou ver aqui. Olha só de água. Uma mexida nele, uma viradinha. Melhor é uma panela, uma colher de pau, só que eu ainda não tenho. Vou providenciar quando se eu gravar um próximo vídeo de marmita, de receita em geral, para poder usar. Como o frango ele já ferveu, eu já vou colocar a verdura. Coloca essa verdura. Deixa ela aí, não precisa nem mexer, só tampa e deixa. E ele continua em fogo baixo, mas como eu acho que já soltou bastante água, eu posso aumentar. Depois eu vejo se eu preciso colocar mais água, se eu preciso colocar um pouquinho mais de algum tempero e ajusto o sal. E agora a gente vai pro macarrão. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia medir? Pois então, vou medir pra vocês verem. E o bom de medir é porque eu vou ter noção de quanto mais ou menos vai dar em macarrão. Essa balancinha que eu comprei na Shopee, gente. Ó, tira a tara. Ah, pra pesar ele cru, sim. Eu vou pesar ele cru porque eu gosto de ter noção de quanto dá depois que ele cozinhar. Fazer essa quantidade, sobrou mais um pouquinho. Se caso eu não usar todo esse macarrão, eu posso depois usar ele em uma salada. Aí eu posso guardar ele na geladeira e quando for fazer alguma merenda, eu posso fazer uma saladinha. Comer com uma saladinha, ou frango desfiado, enfim. Vou colocar água aqui na panela. Vou trazer pra cá. Deixar essa água ferver. Eu geralmente sigo a orientação que tá na embalagem do produto. Depois que a água ferve, eu coloco o macarrão e deixo 10 minutos. Deu 10 minutos, eu desligo. Se você quiser parar o cozimento, aí você coloca embaixo da água ali para tirar aquela quentura. Se não, você só segue. Deixar aqui a água ferver e depois eu volto. Eu vim provar, ver se tava bom. Pra mim tá bom, tá no ponto. Eu não quero ele muito cozido, porque eu vou levar ele no molho. Então eu já desligo e vou parar esse cozimento. E essa é a seleta natural. Porque tem aquelas que a gente compra no mercado. Eu prefiro fazer às vezes em casa. É difícil eu comprar ela no mercado, bem difícil. Geralmente o que eu compro é o milho e ervilha, mas ela assim eu faço. Aí já vou deixar ela lá onde ela tá mesmo. Já tá de bom tamanho. Bom, gente, ó, meu arroz tá quase pronto. Já tá quase prontinho.
O frango já, eu não coloquei mais nada, não coloquei água, não coloquei mais nada. E nem sal, porque ele já tá bom de sal, quando eu temperei ele. E a água do macarrão tá começando a ferver. Assim que ele ferver, eu já coloco. A minha água já ferveu, o do macarrão. Agora eu vou colocar aquele macarrão que eu vendi. Eu não coloco óleo na minha água, macarrão. Não põe. O que eu faço agora, eu marco 10 minutos. Agora são 7h27, quando for 7h37 eu desligo. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de sal. Não abusa muito do sal, porque você vai fazer o molho. E se o molho ali sair salgado, o que vai acontecer? Vai salgar tudo, né? Então, eu não abuso muito para não acontecer isso. E vamos ver aqui o arroz. O meu arroz já tá, ó, quase bom. Ainda tem um pouco de água ainda. Mas só deixar secar. Quando ele já tá no final, aí eu abaixo aqui novamente pra ele não chegar a queimar, mas secar de forma igual. O meu frango também já tá quase ok. Vou deixar secar mais um pouquinho o frango, porque eu quero o molho dele mais encorpado, que é pra usar no molho que eu vou fazer no macarrão. E se eu não usar todo esse molho no macarrão, eu posso também acrescentar na marmita que vai o arroz com frango e a verdura. Como essa marmita faz parte lá do projeto, se você ainda não viu o vídeo, volte, mas não agora, termina este vídeo, para você entender como é que vai funcionar o projeto, tá? Então, eu compro um pepino, uma alface e um tomate para deixar aí para acrescentar um pouco mais de verdura nas minhas refeições. Porque eu confesso que eu comprei só batata, cenoura e chuchu nessa compra. Porque nas minhas compras de verdura, eu vou, tipo assim, se eu tiver abóbora ainda, um exemplo, se eu comprei abóbora, semana que vem eu não vou comprar mais abóbora, eu compro uma outra verdura. E assim eu vou fazendo um rodízio de variedade de verdura na minha refeição. Então eu não compro muita verdura para não estragar. E a gente vai adaptando conforme, né, nosso bolso. De vez em quando é bom dar uma mexidinha. Só uma mexidinha para não ficar grudado. Deixa ele aqui, ele vai fazer o trabalho dele. Depois a gente vai lá, faz igual o processo da verdura para o cozimento. Daqui a pouco eu volto. Ó, o meu arroz já tá bom. Já tá no ponto. Não tem mais água. Já vou desligar. Ele já terminei. Vou liberar esse espaço aqui para eu fazer o molho. Bom, gente, já deu 10 minutos. Não, já 36. Mas o meu frango já tá no ponto. 37 já. 7h37, então aqui eu já posso desligar. E eu vou fazer o meu molho. Só que antes eu vou despachar esse macarrão todinho. Coloco o alface aqui. Aí para o cozimento aqui. Deixar aqui escorrendo.
O meu frango já tá com aquele molhinho grossinho, então pra mim ele já tá no ponto. A batata também tá no ponto. Eu provei agorinha e pra mim tudo já tá bem... Ó, esse molhinho aqui é que eu quero pro meu molho. Agora eu vou pro molho de tomate. Vou colocar um fiozinho só de óleo. O mesmo processo. Um pouquinho de óleo. Opa. E uma pitadinha de manteiga. Fogo baixo, tá? Fogo baixo. Ó. É como se esse óleo, essa margarina fosse só pra untar a frigideira. Vou tampar aqui com essa coisinha. Deixar só um minutinho. Um minutinho só pra dar uma murchada. Depois daí, a gente vai vir pro molho. Que é, né? Vou pegar uma colher pra tirar um pouquinho do molho aqui do frango. Ó, já dou. Não é tipo pra queimar. É só pra dar uma douradinha. Ó, uma coisa que eu não mostrei pra vocês. O frango, ele solta óleo. Vou colocar o molho. Todo esse molho. Lembrando que esse extrato só é o tomate, então ele é mais forte. Vou colocar um pouquinho de água, porque nós, né? Aqui a gente coloca água. Só mais água. Vou dar uma melhorada. Tô achando que tá faltando mais alguma coisa. Um pouquinho, ó, de requeijão. Um pouquinho de maionese. Eu comprei essa porque ela tem 50% menos de gordura. Só um pouquinho. Eu tô usando esse ketchup zero. Também vou colocar só um pouquinho. Confia no processo. Ó.
dissolver isso aqui. Enquanto isso, aqui tem orégano com manjericão. Eu misturo, eu compro separado e misturo tudo e tá tudo certo. Jogo um pouquinho. Agora eu tenho que deixar o requeijão o requeijão e a maionese se desfazer. Eu queria ter comprado o cheiro verde, cebolinha, mas no dia que eu fui não tinha. Só tinha cebolinha, só que eu queria os dois, então acabei não comprando. Falta um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Queijo parmesão. Isso aqui faz uma diferença no molho. Eu acho que fica o gosto, o sabor, muda completamente. Detalhe, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar nada disso aqui, só o creme de leite já é suficiente. Um pouquinho. Inclusive eu tenho e eu vou colocar um pouquinho. Ó, só um pouquinho. Aqui já posso desligar. Agora, a gente vai pro mais importante. A montagem, tudo bonitinho. Eu só vou dar uma geral aqui pra gente começar a montar e finalizar. Depois de montado, você pode deixar esfriar. Ou você deixa esfriar primeiro e depois monta. Um dos dois. Fica ao seu critério. Gente, eu esquecendo a seleta. Colocar a seleta aqui. E esquecendo. Tem que colocar a seleta, gente. Ó. Olha como fica. Prontinho. Agora eu vou montar para vocês verem como é que eu faço. Mas é bem simples. Essa marmitinha, esse pirex aqui, eu comprei na Shopee. Só um minutinho. Esse pirex aqui eu comprei na Shopee. Ele é de 650 ml. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui embaixo para vocês. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada pelo link da loja que eu comprei, fique à vontade. Senão, vocês podem procurar aí perto da casa de vocês, né? Igual o da balancinha, também eu posso deixar aqui embaixo o link dela. Nunca essa aqui chegou em perfeito estado, mas já comprei uma outra que não chegou como era para ter chegado, né? Então, já chegou esculhambado. Vamos lá. Eu ligo, coloco meu pirex aqui em cima, clico na tábua. Ó, viu? Já foi tirada a tábua. Vou colocar 100 de macarrão. Lembrando que esse macarrão, a base dele é arroz, então 100 de macarrão. Vou colocar, deixa eu afastar pra cá. Já posso tarar de novo, ela já zera. Vou colocar, lembrando que tá sem o osso e sem a pele, eu tiro. Deixa eu ver.
Perfeito. Sim. Vou colocar aqui. Aí a verdura nunca pesa, por isso que eu não vou tirar a tara agora mais pra vocês. Vou colocar um tomate, um chuchu, uma cenoura. Só que aqui eu nem precisava colocar, porque essa parte aqui é pro arroz. Vou colocar o meu molho. Vou colocar uma colher de molho. Mais um pouquinho. Dica. Se uma dieta ela não precisa ser ruim, ela precisa ser saborosa. Então, a importância de você temperar bem o seu frango, temperar bem o seu molho. Aqui é batata palha, daquelas fininhas que você pode comprar no mercado. Então, um pouquinho assim não vai fazer muita diferença na sua marmita. Então, só para dar um tchau. Uma já foi. Pronto. Não tem problema passar um pouquinho. Colocar o molho. E vou colocar o frango. Eu quero mais um pouquinho. Deu. Colocar a batata palha. E assim você continua fazendo até o tanto que der, e o frango, coisa. Caso não dê o frango, mas você pode deixar só com o arroz e depois você faz mais frango. Agora eu vou pesar umas de arroz. Lembrando que sobrou macarrão, gente, porque eu quero variar. E como vocês viram, eu não fiz muito frango. Então eu só fiz, aqui só tinha 1,2 kg. Eu diminui, né? Acaba tendo muita água, então acaba diminuindo. Vou colocar 100 gramas de arroz. Pode ser menos também, tá? Mas eu vou colocar 100. Pronto. Vou colocar a verdura na minha marmita. Eu acho que vai dar pra fazer, acho que só mais uma ou duas. Vou jogar um pouquinho de caldinho. Só a última.
Na próxima eu faço mais frango. Bom, gente, como o frango não deu para todos, eu queria fazer 10. Só que eu só fiz 1,2 kg, então o frango não deu para as 10. Das ficaram 3 marmitas para serem feitas. Mas, ó, o arroz sobrou bastante. Se eu tivesse feito as 10, ainda assim sobraria o arroz. Porque eu tenho anotado quanto é de arroz para 10 marmitas. O macarrão ainda sobrou um pouco. E sobrou um pouquinho de molho. Mas isso aqui não se perde, porque também meu marido vai fazer a marmita dele, então ele já pode usar para que ele for fazer. Porque ainda tem frango na geladeira, só que eu vou deixar para ele usar. E depois eu faço uma marmita maior. Mas isso já dá para eu comer almoço e janta. Como tem 7, eu consigo almoçar e jantar 3 dias e no outro dia eu consigo só almoçar. Aí eu posso ir lá e fazer novamente. Mas assim, isso ajuda a manter a dieta, né? A manter ali o foco. Depois eu vou fazer um pouco mais de frango. E talvez no próximo possa fazer uma carne moída. Só que eu fui ao mercado e a carne estava extremamente cara. Então eu optei pelo frango. E aqui ficaram as 7 marmitas. Vou filmar para vocês verem como ficou. Ainda sobrou muito arroz. Eu vou olhar direitinho no meu bloco de notas no celular para ver a quantidade exata de arroz. Porque eu fiz meio quilo e depois, só depois, que eu me toquei que essa quantidade de arroz que eu fazia era quando eu fazia para 2 pessoas. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu like de gostei. Se puder, comente. E deixe ideia de vídeos, porque assim a gente vai trazendo mais vídeos para vocês. Ainda tem outras coisas que eu quero gravar, outras pautas, outros assuntos. Mas o de agora foi das marmitas. Um beijo e um abraço no coração. Olha, gente, o pratinho como ficou. A minha marmita eu já esquentei. Ó. Aí, eu não tenho micro-ondas, então eu esquento direto na frigideira. Mas o resultado é esse. Faltou uma saladinha, que eu estou sem salada. Mas já tem umas verdurinhas no meio dela.